E quando eu tolero que no ambiente laboral, práticas nefastas também a pessoa sejam realizadas. A despedida abusiva ou injuriosa, inventar um monte de coisa que não corresponde aos fatos, e a gente vê que foi meramente inventado, não teve nem trabalho de instrução probatória. Eu lembro de uma empresa de transporte urbano que ele vinha a todo momento e disse: doutor, não invente agora, você já inventou todas as possibilidades de dispensa. Veja, aí não é a imotivada, é aquela arbitrária, aquela inventada, aquela insidiosa, como o banco faz muito com os trabalhadores. Né? Aqui eu citei uma decisão, gente, da questão da doença. A dispensa de trabalhador doente apenas por causa da sua condição. Eu julguei vários casos nesse sentido, tá? Que é caracterizado prática danosa. Citei aqui a discriminação da Convenção 111 da OIT. Né? Aqui, as condições de trabalho, vejam, as condições de trabalho não vão gerar só insalubridade, periculosidade, adicional de risco, não. Aquelas condições de trabalho, dependendo da intensidade, vão entrar na catalogação das possibilidades danosas. Aí, doenças profissionais, que são aquelas típicas, e as doenças do trabalho, que são as atípicas. Eu faço um negócio para 40 minutos e aqui seria 3 horas. Porque aí eu digo, eu vou dizer mais isso, eu sou horrível, a minha prolixidade me mata. Não sou nada objetivo. Olha, trabalho degradante, gente, se a gente buscar o conceito, é um negócio louco. Mas eu tentei estruturar em 2 itens. As condições nas quais o trabalho se realiza são atentatórias à dignidade da pessoa humana. E aí você está muito vinculado às normas de rigidez e segurança. Quando elas são precarizadas, você está dentro da degradação. E a degradação vai ser só uma questão de intensidade. Até que ponto se toleraria? Né? E essa anamnese vai ser o juiz que vai fazer. Né? Então, as garantias mínimas aí de higiene, de moradia, de alimentação, de integridade psíquica, que a Rosita vai, eu acho que, trabalhar, né? Essa exposição da alma da pessoa aos rigores do empreendimento econômico. Aqui tem, gente, a questão do ato do empregado serviçal preposto em responsabilidade objetiva e um exemplo que é os casos de terceirização. Né? Nos casos de terceirização tem como se responsabilizar objetivamente, né, o tomador a partir desse dispositivo, que é uma coisa assim que a gente não vê muito. Eu transcrevi jurisprudência, né? Há uma possibilidade de regresso em relação ao responsável, desconto salarial, mas só quando ele tiver agido com culpabilidade, no caso do regresso. Já a própria atividade de risco não vai admitir esse regresso. Justa causa do empregador, aquelas nossas lá do 483. E abrindo aqui um parêntese para o item D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, dano de conduta. Vamos escrever sobre dano de conduta. Sabe? A prática contratual abusiva já é lesão. Por quê? Porque o outro empregador está cumprindo direitinho, está pagando muito mais por cumprir. É valioso abusar do direito, porque você entra na justiça e você nem paga honorário. As custas são pequenas. Então, é oportuno, é bom movimentar toda uma máquina judiciária cara para resolver questões que nem deveriam existir. Então, aqui, o dano de conduta é um negócio que eu quero que vocês pensem, é extremamente valioso, há uma resistência enorme, não anotar CTPS, não recolher INSS, essas cositas mais. Né? Todos os deveres anexos ao contrato de informar, e etc, etc. Tá? Assim foi uma das coisas mais assim avançadas. O assédio sexual, né, que é criminalizado, eu vi uma garota conseguir filmar, e era um alto gerente da empresa, nojento, dá vontade de vomitar, gente, vendo aquilo, mas ela conseguiu deixar o celular na mesa e registrar todo o assédio. Aqui, gente, tem uma série de perspectivas, né, que a gente já viu, ampliação da tutela da vítima, socialização do risco, garantia integral de reparação, dilui a concausalidade e a questão das excludentes. A gente não vai poder se demorar demais. Danos, alguma reflexão. A personalização do direito de dano gera novas espécies de danos extrapatrimoniais e transindividuais.
É preciso lançar o olhar do jurista trabalhista para os danos transindividuais e a sua vida, né? E também a questão dos danos imateriais naquela tutela toda dos direitos fundamentais e da personalidade. A questão do dano multicausal, que ele não chega a ser uma hipótese de pedido, mas ele é uma hipótese de avaliação. O dano multicausal, a gente tem muita dificuldade, que é o caso da saúde. A saúde tem uma série de fatores que influenciam na anamnese do dano, né? Então, é importante revisitar aqui, gente, as teorias da causalidade. Sabe onde estão as teorias da causalidade? Estão no direito penal. E essas teorias, tradicionalmente, elas estão calcadas em previsibilidade. E hoje, a previsibilidade ela está muito tensa. Então, eu tenho uma aula, uma palestra sobre teoria da causalidade, investigando isso. Porque a gente decide sobre isso, mas a gente não tem material teórico. Acredito que todos aqui fizeram uma faculdade e numa aula o professor deu aula de responsabilidade civil. Conduta, nexo causal, papapá, e nós sabíamos responsabilidade civil. E aí o dano moral ingressa no texto da Constituição e o mundo acaba. Certo? Porque isso não é necessariamente ruim. Uma pletora de processos de dano não quer dizer que seja necessariamente ruim. Talvez seja representar a crença de que os jurisdicionados estão acreditando numa possibilidade de tutela, né? Então esse daqui, ele entra naquela perspectiva do descarte. O que é importante para a gente avaliar nesse multicausal? Gente, temos que estudar a legislação ambiental. Temos que estudar a legislação ambiental muito. Temos que estudar a legislação previdenciária demais. Não se pode analisar na perspectiva dos danos apenas pelo olhar estrito no direito do trabalho. Embora o direito do trabalho tenha o princípio intuitivo, né? Já estou terminando. Aí várias tipologias danosas, eu não tive tempo de entrar no dano existencial, mas há diferenças teóricas entre o conceito de dano existencial e de projeto de vida, né? Dano biológico e outras categorias são coisas para nós repensarmos. Essa acumulação, na verdade, ela vai resvalar no resultado que a vítima pretende. Porque se ela tem uma tutela sob vários aspectos, ela tem uma possibilidade de reparação maior. Aqui a gente já transitou, né? E eu trouxe para vocês algumas coisas da questão da atividade de risco e a legislação previdenciária ela é pródiga para nos ajudar nessa anamnese. Tem as tabelas todas, o quadro o Cadastro Nacional de Empresa, cada atividade determinado risco, porque eles pagam 1%, 2% e 3%. Quanto mais danos eles produzem, mais eles pagam. Agora você vem para a esfera laboral e quer que o trabalhador arque com os custos da perícia, que é uma outra história, para uma outra palestra, uma outra história, tá? Nega tudo isso que eu falei se a gente ficar resistindo a esse aspecto. Eu tenho um voto que eu fiz uma grande emenda, eu quero publicar exatamente sobre isso, mas não era tempo da gente falar. Mas vocês vejam, está tudo interconectado, né? É holístico o campo da responsabilidade civil, ele é extremamente transdisciplinar, né? Então vejam, aqui é a empresa que tem que provar rigidamente que não tinha nada a ver com ele. Se ela não fizer essa prova, ela assume o resultado. Aqui, gente, uma lista que está na legislação, né, de documentos que podem inspirar a gente para trabalhar. As hipóteses de regresso. Aqui eu transcrevi alguns casos. Quando que a gente pensava que uma legislação previdenciária ia ter ali, olha, alcoolismo crônico, na CLT é justa causa, mas a leitura atualizada não é mais. Tá? Aqui, sensação de estar acabado, burnout. Tem um diz Bourdieu, não é Bourdieu, não é francês? É? E aqui, interessante, eu tenho essa daí, eu acho que a maioria de nós, sensação de estar queimando vivo, porque a demanda em cima da gente é muito grande.
Né? Então, são patologias desse ritmo de trabalho nos quais as nossas condições psíquicas ficam afetadas. Né? Aqui, gente, tinha um negócio que eu queria deixar de falar para vocês. Sérgio, me dá só um minutinho. Não sou eu, agora é a Rosita. 5 minutinhos, Rosita, eu termino. Esse artigo ninguém olha, gente. Ninguém olha. Eu vou escrever um livro sobre isto. Contratos nulos. A obrigação de fazer não volta para a pessoa que prestou. Não tem como você devolver. Eu entrego uma casa para a Rosete me devolve a minha entrega. O meu trabalho, a Rosete não me devolve. Então, a súmula 363 do TST está furada. Está furada no seu pressuposto. O FGTS, no contrato nulo, você não libera? Que dizer que fixa no salário mínimo, você está privilegiando o enriquecimento sem causa. É como se o culpado por ter sido contratado irregularmente seja o trabalhador. Teve um caso que eu contei na minha tese de doutorado da dona Umbelina. Ela procurou emprego, não conseguiu. O marido dela, ela tinha 10 filhos, o marido morreu, ela ficou na porta da igreja pedindo esmola. Até que um dia o prefeito disse: dona Umbelina, a senhora está empregada. Aí ela disse: onde é sua casa, prefeito? Disse: não, dona Umbelina, a senhora vai trabalhar na escola municipal, a senhora vai varrer e fazer a merenda. Ela disse: eu não aceito, esse contrato é meu. Então, repare, é isso que a gente faz. O nulo no direito, na interpretação dos juristas, passa a ser inexistente, mas a própria lei, a lei civil diz: indenizar com o equivalente na medida do lucro obtido. Qual é a conclusão? As nulidades trabalhistas, elas não são bem nulidades, elas são nulidades de proteção, elas são anulabilidade. É uma outra história. Tá? Não vou ter tempo de detalhar bastante, mas eu transitei do direito penal, direito constitucional e fui costurando para chegar a essa conclusão. E esse dispositivo ele é muito importante, porque num contrato duro você também pode ter danos. Além do enriquecimento sem causa, você pode pretender postular danos. Por isso que eu joguei aqui, não vai dar tempo da gente desenvolver, tá? Aí ainda tinha a questão da prescrição, a questão das excludentes e a questão da quantificação, que vai ficar para o curso que eu vou preparar para você. Eu vou coletar nossas próprias decisões, eu só prometo que eu não ponho o nome nem a vara. Mas para a gente meter o dedo na nossa ferida. Inclusive as minhas, porque às vezes passa pela sessão e bota uma besteira lá. Sabe o que é besteira? O dano não é o sofrimento, o dano não é o vexame, o dano não é a humilhação, dano é ao bem jurídico. É o bem jurídico que está maculado. A humilhação, o vexame é o resultado. E você mede as consequências, eles são apenas as consequências. O bem que foi comprometido foi a saúde, foi a integridade psíquica. O vexame e a humilhação é mera consequência. Então, teoricamente, se causa dano a bens e a interesses jurídicos. As questões materiais que aparecem são apenas para você quantificar. Por exemplo, perda de um ente querido. A gente sabe quem é isso. Perdeu e tal. Aí veio o advogado dizer: ah, mas a filha já morava no outro município, ela já era adulta, papapá. Isso pode servir para quantificar, mas não para caracterizar. Se fosse uma criança de 10 anos que precisasse só daquele pai, que só tivesse aquele parente, lógico que o espectro do potencial ofensivo é bem maior. Isto sem contar, gente, outros problemas de avaliar o dano pelo patrimônio da vítima, que é um outro negócio problemático. Não se cobre se oferece menos dano do que o rico, o dano imaterial. O certo é que aqueles parâmetros que tem no Código Civil de lucros cessantes e danos emergentes é insuficiente para a gente avaliar dano material. Então, eu quero fazer com vocês, e para mim vai ser um laboratório excelente, a gente fazer tipo um mini curso de uma semana. Espero que vocês vão procurar também onde tem o negócio. Tá? Muito obrigado.
Dando então prosseguimento à terceira semana institucional, neste momento, para falar sobre o tema Espírito de Equipe, convidamos a professora Roselena Moreira da Almeida. A professora Roselena é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Pará. Tem graduação também em Direito pelo Centro de Estudos Superiores do Pará, CESUP. Especialização em Dinâmica de Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Pós-graduação em Psicologia Educacional pela Universidade Estadual do Pará e é mestre em Gestão Empresarial pela Universidade de Trás-os-Montes, em Portugal. Tem larga experiência em gestão estratégica com pessoas, desenvolvimento de lideranças e equipe, processos de mudanças organizacionais, seleção e treinamento, coaching. Conhecimento em planejamento e desenvolvimento de pessoas e em testes e instrumentos seletivos para identificação de talentos profissionais. A professora Rosa é sócia-diretora da Talent, consultoria em RH, e é docente na área de recursos humanos da Faculdade do Pará. Antes de passarmos a palavra à professora, temos um aviso a todos. Vocês receberam no kit, nessa sacolinha bonita que vocês têm aí, um pequeno presente. É um verdadeiro presente. É um vasozinho pequenino que tem simplesmente no seu interior uma semente mágica. Isso, gente, é mágica. Acreditem. Vocês terão, claro, que cuidar desta semente, todos receberam, regando, cuidando, botando no sol, porque ao crescer, a planta vai mostrar a todos em sua folha, está escrito uma palavra, um sentimento, amor, paz, esperança. Isso, por isso ela é mágica. Tá? No entanto, para que vocês possam admirar esta mágica, vocês precisam cuidar da planta, ok? Então vamos assumir este compromisso. E então, com a palavra, a professora Roselena. Muito grata. Bom dia a todos. Bom, eu vou ficar aqui com vocês em torno de 1 hora. E, na verdade, é um momento interativo. Sei que tem pessoas aqui do interior do estado, do Amapá, aqui de Belém. É um momento que a gente também está se confraternizando, não é isso? Esse convite desse espaço, nós vamos chamar vocês para 2 momentos. Um de uma pequena integração que nós vamos fazer, onde vai nos dar a oportunidade da gente ter uma visualização do nosso perfil, rapidamente. E no segundo momento, nós vamos convidar vocês a um cinefórum. O cinefórum nós vamos escolher um filme, que na verdade vão ser passadas cenas desse filme, e nós vamos fazer algumas reflexões juntos, para fazer uma transposição daquela história para o nosso mundo corporativo, ok? Bom, então no primeiro momento, nós vamos convidar vocês a fazer um deslocamento das suas cadeiras. Pode ser? Pode? É rapidinho. Ninguém vai fazer grande esforço. Olha só, é o seguinte, nós vamos aqui entrar no campo da imaginação. E nós vamos lembrar os 4 elementos da natureza. Quais são os 4 elementos, gente?
água, fogo, terra e ar. Então, nós vamos convidar vocês a se posicionarem em um dos cantos desse espaço. Aqui nós temos 4 espaços, 4 pontos. Em que, nesse ponto, vai estar a terra. A terra vai estar simbolizado pelo nosso lado racional, nosso lado cartesiano, 2 mais 2 é 4, né? Então, quem se perceber no momento com essas emoções, vai se posicionar neste canto da sala, que vai representar a terra. Quem se posicionar neste canto será a água, que vai ser a transparência, a fluidez, né? Então, quem se perceber hoje, mas nesse momento da água, vai se posicionar, vai se dirigir para aquele canto da sala. Aqui vai ficar o fogo. Oi? Aqui terra, água, aqui o fogo. O fogo vai representar emoção, paixão, né? Eu expresso a minha emoção, eu expresso a minha razão, a minha paixão. Então, se eu me perceber neste momento, eu vou me posicionar aqui nesta sala. E, finalmente, aqui é o ar. Quem se perceber mais intuitivo, né, mais zen, vai estar neste canto da sala. Combinado? Eu vou só repetir. Terra, razão, água, fluidez, transparência, fogo, paixão, emoção, ar, é espiritualidade, é a intuição, ok? Por favor, eu convido vocês então a se posicionarem. Terra se posicionando, água, fogo, ar. Terra, água, fogo, o ar. Cadê aqui a turma, gente? Vamos lá. Por favor. Aqui é o fogo. É. Nossa, olha aí a terra, gente. E vocês? Terra tá assim, né? Água, fogo e o ar. Pessoal, alô, gente, olha só, já se posicionaram. Gente, olha só, vamos nos olhar e vamos nos perceber como é que nós estamos. O que nós estamos nos dizendo? Terra, grande parte aí da terra, né? Terra mãe, razão, o 2 mais 2 é 4, pé no chão, raiz, água, fluidez, transparência, né?
fogo, emoção, paixão. Uhul! E aqui nós temos o ar, que é a intuição, é a espiritualidade. Muito bom. Eu vou agora convidá-los a um desafio. Vocês vão escolher, e é assim mesmo, uma palavra, e é somente uma palavra, que vocês vão expressar a força de vocês. De repente, pode ser que não seja uma palavra, pode ser um gesto, como vocês quiserem. Mas que vocês possam expressar a razão, a fluidez, a emoção e a intuição. Pode ser? Um minutinho só para coordenar isso e a gente vai começar a apresentação. Um minutinho. Já? Pessoal, podemos? Já? Ok? Vamos lá então. Primeiro grupo, terra. Por favor, apresentem a expressão de vocês. Leão e papão, né? Perfeito, ok. Uma salva de palmas, gente, para a terra. Segundo grupo, por favor, água. Apresentem a expressão de vocês, gente. Hein? Eficiência. Exigência. Ok, gente. Desculpa. Persistência. Beleza, gente? Uma salva de palmas para vocês. O grupo da emoção, por favor, se expressem. Uhul! Beleza, gente? Uma salva de palmas para vocês, por favor. O grupo da intuição, 1, 2, 3. Uma salva de palmas, gente. Pessoal, nós vamos convidar vocês agora a fazer um cinefórum. E eu queria explicar rapidamente o que é um cinefórum. Nós escolhemos aqui um filme que se chama Orquestra dos Meninos. Alguém já assistiu? Não? Orquestra dos Meninos? Bom, que bom, né? Não vai ser nada muito repetido. Nós vamos, então, passar 2 cenas, que é do primeiro bloco, né? E depois a gente faz uma pausa, conversa sobre ela, e assim a gente vai até o 4º bloco, ok? Eu convido vocês, gente, é um momento interativo. Então, eu vou poder estar fazendo algumas colocações, mas também gostaria de ouvir muito da experiência de vocês. Sei que vocês aí têm belas histórias de desenvolvimento de equipe, de liderança, e que posso também compartilhar conosco. Ok? Então, eu vou pedir aqui que a gente possa passar as 2 primeiras cenas. Tornava-se muito séria, e Pedrinho desapontado, com nenhum efeito das armas de fogo, berrou a plenos pulmões. Salve-se quem puder! Foi uma debandada. Mozart! Ô Mozart! Estás me ouvindo? Estou olhando pra você. Deixa eu ver os barulhinhos. Escuta, eles viram música. Estás ouvindo, Berto? Mas a gente não tava brincando de escola? Eu era o professor, tu era o Pedrinho? Não, quero continuar sendo Mozart. Não precisa ficar bravo. Mozart tem um nome tão esquisito. Ninguém tem um nome desse. Oxente, e eu?
Meu nome é Mozart. É um nome de músico bem famoso. Foi o meu avô que botou. É por isso que tu tem essa mania de música. Mas vamos voltar a ler? Não, fecha os olhos. Presta atenção. Tá sentindo a água do riacho? E as cigarras? Tô. Agora junta o riacho com as cigarras e vai ouvindo cantos passarinhos. O vento nas folhas. Estás ouvindo que são bonitos? E no final, o coco faz tambor. Essa é tua orquestra, é? Não. Minha primeira banda. Quando eu cheguei nessa casa eu perguntei se eu podia rezar, ajoelhar bem direitinho, guerreiro fazendo pelo sinal, ajoelhar bem direitinho, guerreiro fazendo pelo sinal. São Mariano construiu uma igreja, olha que beleza coberta de ouro e pó. São Mariano construiu uma igreja, olha que beleza coberta de ouro e pó. Ajoelhar bem direitinho, guerreiro fazendo pelo sinal. Humberto. Mozart, o músico eterno. O eterno amigo. Vivi muita saudade em São Paulo, rapaz, longe dos meus amigos. Só agora que eu pude voltar pra cá. Gente, mas tu tá com a cara boa danada. Isso é que vale. A gente vai vivendo. Tem que ter esperança, Humberto. É melhor do que você ficar se entupindo de remédio. Olha pra frente. Olha pra essas crianças. Estão tudo aí doida pra cantar. Aliás, eu tenho um projeto de montar um coral aqui em São Mariano. Coral, amigão. Coral tem tudo que é canto, igreja, escola, cadeia, tudo tem coral. Até eu já cantei no coro de uma clínica de malucos. Passei a temporada por lá. Ô, Mozart, se eu fosse tu fazer uma orquestra, aí sim, desde menino que tu fala em ser maestro. Uma orquestra? Eita, que ia ser arretado uma orquestra no Agreste. Isso é impossível. O povo daqui não vai gostar de música clássica, não. Que nada. Vai deixar teu sonho esperando? Se tu não acreditar, quem é que vai acreditar? Isso é verdade. Tu não tem juízo mesmo, não. Uma orquestra. Será que dá certo? Essas duas cenas, gente, são cenas iniciais do filme e que, se a gente pudesse dar um nome para elas, a gente daria de sonho. A primeira cena, quando os dois ainda são meninos, o Mozart, ele fala que ele queria ter uma banda. É claro que também tem muito da influência do avô. O avô era maestro da banda na cidade. E foi o avô que escolheu o nome dele, né? Só que é Mozart, lá é Mozart. E ele tinha esse sonho desde criança, primeiro, de uma banda. E aí, eu gostaria assim, de lembrar um pouquinho do quantas vezes os nossos sonhos, eles não estão claros para nós. Quando a gente conta um sonho, a gente conta assim, a primeira cena eu estava com alguém, já na segunda eu estava com uma outra pessoa. Não é assim? Eu estava num local, depois já era outro. Então, os sonhos também, que cada um tem, eles começam a ser maturados e construídos dessa forma. No primeiro momento não está claro. Eles vão tomando corpo. Eles vão tomando corpo na medida que eu vou maturando esses sonhos, né? Esses propósitos. E na cena já adulto, quando os amigos se reencontram, ele fala já num coral.
e o amigo ajuda a dar um tom maior. Não, você falava na orquestra. Vamos pensar maior. E aí que a gente queria assim trazer um pouquinho para a reflexão do quanto que às vezes a importância de escutar o outro, de uma escuta atenta ao outro. Mozart, de imediato, ele não pensava numa orquestra, mas ele fez uma escuta atenta ao amigo e comprou a ideia. Fez corpo na ideia dele, ao propósito dele. Hoje, a gente escuta o Mozart em palestras e ele diz assim: o que eu, na verdade, o meu sonho é transformar vidas. Olha só como ele deu uma dimensão maior. Porque a ideia é que, através da música, ele pudesse dar uma outra condição de vida àquelas crianças que estavam lá em situações de risco, em situações de menor possibilidade de desenvolvimento. Então, esse sonho, no final, tomou um corpo de transformar vidas. E aí que eu convido na reflexão com cada um. Se eu perguntar aqui, qual é o teu propósito de vida? Quem poderia de imediato me dizer? Talvez muitos já tenham um propósito bem definido, né? E alguns ainda estão maturando esses propósitos. Mas o importante é a gente começar com um sonho. E aí, se a gente não tem esse sonho, se a gente não tem esse propósito bem claro para nós, é muito difícil a gente trazer uns bons resultados, né? Então, eu acho que assim, a primeira cena nos convida a pensar: quais são os nossos sonhos aqui e agora? Outra situação que também me chama muita atenção é da escuta ativa ao outro. Eu digo a vocês que quanto mais a gente tem poder, mais vem a solidão. Em nossos consultórios, a gente ouve, recebe muitos executivos que vêm para conversar. E eles dizem o quê? Rosa, foi nos ensinado que lá no trabalho a gente tem que saber tudo, né? Nós estamos numa posição que nós somos os donos da verdade. E aí, demonstrar uma sensibilidade, demonstrar uma fragilidade, não é permitido nesse mundo corporativo. E aí eu tenho a solidão, porque aí eu me fecho, né, me enclausulo, e aí não demonstro isso, não passo isso, mas tem que parecer em algum lugar. E quando a gente às vezes recebe em consultório, é para ouvir apenas a sua sensibilidade, as suas fragilidades. E aí eu fico pensando, será que no nosso mundo corporativo a gente não está conseguindo dar esses espaços onde a gente possa conduzir equipes, desenvolver equipes, mas também fazer uma escuta ativa, uma boa ideia de um colaborador, de um servidor que de repente vem com algo que eu não pensei, mas que eu posso valorizar aquela ideia e levar adiante, né? São escutas que eu preciso fazer compartilhada. Mas se eu faço um processo de afastamento, eu não vou ter acesso a essas escutas. E aí, no caso, Mozart escutou um amigo. E desse amigo, ele fez acontecer a orquestra, dessa ideia. Outra coisa que me chama muita atenção, aqui no filme, a gente pode pensar o que Gardner nos fala sobre as inteligências múltiplas. Todos nós, gente, temos algum tipo de saber mais destacado. Mas será que a gente está deixando acontecer, aparecer no mundo corporativo? Me chamou muita atenção nessa nossa foto que fizemos rapidamente aqui. Vocês viram o tamanho da nossa Terra? Era maior ou menor? É um saber muito importante na instituição, que é a lógica, que é o racional. Porém, o que me chama a atenção é que no mundo corporativo, ele é muito valorizado. E, às vezes, os outros saberes não são tantos. Aqui no filme, o Mozart, ele desenvolve um tipo de saber da intuição.
Através da emoção, ele aflora, né, um processo que é abstrato, ele começa a ouvir sons da natureza, né, e ele desenvolve um saber, que é um saber intuitivo. Então, assim, o que eu percebo é que a gente viu a água aqui também um número muito grande, mas os dois grupos aqui, não menos importantes, foram menores. Parece que a emoção e a intuição, ela fica em poucas lacunas. Eu estou levantando uma hipótese, não estou afirmando, né? E essa hipótese eu me dou a oportunidade de compartilhar com vocês para que a gente possa refletir junto. Aonde está a nossa sensibilidade, as nossas emoções, a nossa intuição dentro do mundo corporativo? São reflexões. Todas elas são de extrema importância. Mas para o desenvolvimento de uma equipe, elas têm que aparecer, né? Simultaneamente ou alternadamente, mas de que forma que elas venham, que elas afloram. Então, eu queria primeiro fazer também esse convite nas inteligências múltiplas, que a gente começa a olhar aí no Mozart, que é um saber que, num primeiro momento, talvez a gente não dê importância, mas que é de extrema relevância. Um colega nosso, amigo meu, psicólogo, amigo que eu digo de profissão, desavisado, eu não sei se vocês lembram, na Cobra de 68, mais ou menos, sei que muitos são novos, não estavam nem nascidos, mas 58, desculpa. Ele resolveu aplicar um teste de inteligência a todos os jogadores da seleção brasileira. E eles perceberam que Garrincha teve um QI extremamente baixo. Só que o colega foi muito desavisado, porque ele foi aplicar um teste de inteligência no campo do racional. Mas existe a inteligência corporal, e Garrincha dava um show na inteligência corporal. E naquela época, se talvez Garrincha tivesse feito um teste criança, ele nem tinha desenvolvido essa competência. Então, estou trazendo um pouquinho dessa reflexão para a gente pensar, será que a gente consegue identificar nas nossas equipes outros tipos de competência? Porque para a equipe ser de alta performance, a gente tem que identificar outras competências, outros saberes, outros estilos de inteligência para compor essa equipe de alta performance. Aqui apareceu os 4, né? Apareceu a terra, a água, fogo, ar, mas precisamos só deixar vir com mais frequência cada uma, ok? Eu vou agora convidar a assistirmos 3 cenas que elas são extremamente pertinentes para o mundo corporativo, onde a gente vai poder ver potencial, identificação de potencial, desenvolvimento de aprendizado, desenvolvimento de equipe, ok? Eu gostei do som. Então, professor Mozart e eu temos uma surpresa. A gente quer montar uma orquestra com vocês aqui na escola. É uma banda de música e pode entrar quem quiser, mesmo se não for da escola. Porque música é uma coisa que vai mudar a vida de todo mundo. Eu sei que ninguém aqui nunca tocou nada, não é? Quem é que sabe assobiar? Tiveram que aprender, não foi? Ou teve alguém que nasceu aqui assim? Já sabendo assobiar. Pois com a música é a mesma coisa, todo mundo pode aprender. E pode chamar quem quiser. Amigo, vizinho, irmão, todo mundo vai ser muito bem-vindo. Seu Pedro, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pois eu queria falar mesmo sobre essa menina aí. O que é que tem a menina, patrão? É que todo dia eu passo por aqui na hora do almoço para ver a obra. E sempre quando sua filha traz a comida. Uma vez você não estava, eu entrei e ouvi ela cantando. Rapaz, eu me emocionei. É uma voz bonita, danada. Por isso eu trouxe esse meu amigo aqui. Ele é músico, entende dessas coisas.
Como é que é teu nome? Eliane. E tu gosta de cantar, Eliane? Será que tu pode cantar um pouquinho pra gente aqui? Ai, que estrondo no mundo que balançou a terra. Os ares já estão mudados, guerreiros chamados pra combater guerra. Ai, que estrondo no mundo que balançou a terra. Os ares já estão mudados, guerreiros chamados pra combater guerra. Os ares já estão mudados, guerreiros chamados pra combater guerra. Todo mundo nasceu pra ser músico, maestro. Eu vejo os outros avançando, mas eu não saio do lugar. Não tem outra coisa pra fazer, não. Toda orquestra precisa de alguém pra organizar a agenda de apresentações, receber pagamentos. Tá falando sério? Tu acha que eu vou saber fazer essas coisas tão importantes? Tu aprende, Carlos. Mas mesmo assim, tente tocar um outro instrumento, viu? Tente uma flauta. Bom, essas 3 cenas começa a primeira, Mozart já com seu sonho, né, de montar a sua orquestra, ele começa então os primeiros passos. E ele conversa com a mãe, que a mãe guardou todos os instrumentos que eram do avô, a mãe cede para ele, e ele pede para uma amiga que é professora para poder apresentar isso para os alunos e ter um espaço na escola para começar os ensaios. Mas o que é interessante é a forma como ele apresenta a ideia, né? Como ele tenta convencer as crianças a partir do que ele acredita. Eu gostaria de perguntar a vocês, como é que vocês fazem a identificação de talentos na equipe de vocês? Como é que é? Como? Não? Mas vocês no dia a dia não identificam assim, poxa, aquele colega ali, ele tem uma facilidade de falar, né? Uma expressão linguística, ele escreve bem. Não tem isso? Não dá tempo, né? Não dá tempo. Gente, mas nós temos um papel fundamental que é na identificação de talentos. E aí, puxa vida, passei tanto tempo, eu não sabia que ele tinha essa habilidade. Não acontece isso? Nossa, eu estou surpreso, eu não sabia que ele dava para falar tão bem, eu não sabia que ele tinha tanta afinidade com informática. Como a gente está, será que nós estamos atentos às nossas observações com um colega, com a nossa equipe? Né? É interessante que aqui na cena, o Mozart, ele começa todo um processo de aprendizado. Se vocês viram a terceira cena, tem um aluno que diz, poxa, eu não dou para isso. Eu estou em ritmo diferente, a turma está evoluindo e eu estou ficando. Não acontece isso nas nossas equipes? Tem aquele que se destaca e tem aquele que demora um pouco mais. Mas se vocês perceberem em cenas que vão acontecer aí adiante, aquele rapaz vai tocar de uma forma bela a flauta. Mozart, ele fala nas palestras que a gente conversa com ele, que ele dava fazia 2 horas de treino na música, e ele passava 3 horas convencendo as pessoas de que eles tinham talentos.
convencendo que eles eram capazes. E aí, gente, um papel fundamental da liderança é identificar talentos e ajudar que o outro se desenvolva, que ele acredite que ele pode dar mais. Vocês estão passando por um processo que eu digo que é histórico, né? O tema fala do carimbo ao processo eletrônico. Certamente vocês ouviram de muitos, isso não vai dar certo. Eu não tenho jeito, eu passei uma vida manuseando papel, agora não vou ter mais papel. Vocês estão passando já por um processo desde 2013. E aí, será que eu não vou conseguir, que a minha equipe consiga identificar que ela tem esse talento, ela tem essa competência, que ela pode dar mais do que ela está dando hoje em termos de competências e habilidades? Não estou falando, gente, poxa, eu trabalho e já dou o máximo. Não é isso. Estou dizendo desenvolver as minhas possibilidades. Né? Superar aquelas minhas fragilidades, as minhas dificuldades. E poder trazer um resultado que a gente consiga entender como o que é muito melhor para todos nós. Então, nessas 3 cenas, elas nos mostram o que é possível. Aqui é uma história real. Eram crianças em condições precárias, trabalhavam na roça. Os pais tiveram muita resistência, porque aquelas crianças deixaram de trabalhar, né? De também ser parte do sustento dessa família, e vieram para treinar, ensaiar. Então, no início, houve muita resistência. Houve uma condição até cultural. Pernambuco, lá toca baião, forró. Como é que eu vou inserir uma música clássica? Então, no início, tudo isso foi muito difícil. Fora o que nós vamos ver adiante, quando se mexe na relação de poder, né, que também foi um outro grande obstáculo que eles tiveram. Mas o que a gente pode mostrar é que quando há um processo de aprendizado, de desenvolvimento, mesmo em ritmos diferentes, é possível acontecer um belo resultado. Ok? Queria também estar mostrando para vocês as 2 outras cenas. Boa noite, professor Moisés. Boa noite. Gente estranha, doutor. Esse homem anda popular e perigoso. Os meninos parecem todos hipnotizados. Veja só como eles andam. O povo aqui chama de os doidinhos do Mozart.